Olá a todos! Antes de continuarmos com mais essa videoaula de Fundamentos de Eletrônica Analógica, eu quero deixar meu pedido para que você que está gostando dessas videoaulas deixe seu like, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando mais vídeos. Então, vamos para a aula. A gente trouxe alguns conceitos básicos ali sobre semicondutores, né, sobre junção PN. E agora eu quero então entrar com vocês em algumas etapas importantes desse estudo, envolvendo a curva característica do diodo, né, e o modelo usado para representar o diodo em circuitos. Por enquanto ainda não estamos fazendo análise do diodo em circuitos de corrente contínua, né? Estamos trabalhando com a parte conceitual do funcionamento, a maneira como esse componente se comporta. Então, eu quero, né, só para a gente pegar o gancho da semana passada, nós vimos que o diodo é uma junção, ela tem um material P, do tipo P, né, que tem lacunas, né, e um material do tipo N, que tem elétrons livres, e a sobreposição desses dois materiais forma o que nós chamamos de junção PN. O fluxo natural são os elétrons livres do material N fluírem para o material P, preenchendo as lacunas, né? E com isso você tem no material N cargas positivas, que são cargas representando a perda de elétrons, e no material P você tem cargas negativas representando o ganho de elétron. Essas cargas vão se acumulando, formando essa região de depleção. Quando ocorre essa região de depleção, né, surge o que nós chamamos de barreira de potencial, e nesse caso dos diodos de silício, essa barreira é em torno de 0,7 volts, né? No momento em que é aplicada uma tensão aqui numa bateria, na polarização direta, o terminal positivo no material P, né, e o terminal negativo no material N, ocorre aquela região de depleção começa a diminuir de tamanho, e isso vai possibilitar que seja estabelecido corrente elétrica, né, que possa haver então um fluxo de elétrons, né, através da junção PN, através do diodo. Então a polaridade positiva vai atrair cargas negativas que estavam na região de e a polaridade negativa vai atrair cargas positivas, e isso vai então gerar esse de entrada de condução do diodo, né, para tensões superiores a 0,7 volts, tipicamente, né, o valor típico de diodo de silício, para uso em baixa potência, né? Diodos de potência, né, que vão suportar correntes mais altas, tensões mais elevadas, eles têm uma barreira de potencial maior, em torno de 1,2 volts, né? Isso é obtido experimentalmente. Então, na polarização direta, o diodo entra em condução. Na polarização reversa, o diodo bloqueia a circulação de corrente, né? E idealmente não há corrente. Porém, a gente falou que tem uma corrente de saturação reversa, né? Então, seguindo nesse estudo, né, falando a chamada equação de Shockley, essa equação ela mostra para nós o comportamento de corrente no diodo, usando um modelo matemático, obtido através de experiências, né,
de procedimentos de laboratório aí envolvendo testes. Então a corrente através do diodo ela foi modelada como uma corrente reversa, né, o IS, que multiplica uma exponencial, que é o E, né, E elevado a tensão de polarização direta, dividido por um fator N, multiplicando pela tensão térmica, menos 1. Então, a equação geral, a equação de Shockley, a circulação de corrente num diodo. Diferente do que vocês já viram, né, quando a gente fala de um resistor, por exemplo, que você tem a circulação de corrente dada pela diferença de potencial, né, vamos dizer, um terminal A e um terminal B. Então, essa diferença de potencial entre A e B, dividido pelo valor da resistência. Ou seja, existe uma variação linear. Se a corrente aumentar, a tensão vai aumentar na mesma proporção para um determinado valor de resistência. Vejam que o diodo, a corrente está variando com uma tensão que está numa exponencial. Aqui a variação não é linear, né? Então, a gente vai observar isso na curva característica que relaciona a corrente e a curva característica no resistor. Ela seria dada por uma variação linear, né? E, portanto, seria uma reta. Né? Vamos supor que seja esse esboço aqui que vocês estão vendo. No caso do diodo, a gente vai ver que isso não é assim. Então aqui é só a definição da tensão térmica, né? Essa equação 2 depende de uma constante e da carga do elétron, né? Parâmetros aí da física de semicondutores. Né? Então aqui a gente já consegue observar a curva característica do diodo, corrente no eixo vertical, tensão no eixo horizontal, diferentes valores de acordo com o material. Então tem o germânio, silício, o arseneto de galho. Então o silício passa a ver uma corrente que aumenta de forma significativa a partir de um determinado valor de 0,7 volts. Né? Então vejam que a tensão está subindo de uma forma absurda aqui, né? Então, por exemplo, aqui nesse tracejado aqui é 0,7, aqui seria 0,8, aqui vamos dizer 0,9, olha para onde que foi a corrente. Aí quando você aplica 1 volt, você já está lá em cima, né? Então, a gente na verdade assume, né, um dos modelos aí que nós utilizamos muito para representar o diodo, né? Então, o que é um modelo, né? A gente vai pegar esse comportamento dessa curva e vai utilizar uma representação equivalente para a gente não precisar ficar trabalhando com essa que ela é não linear, né? A gente costuma linearizar isso aí. Então a gente coloca no eixo horizontal a tensão, né? Aqui a corrente. Por enquanto vamos observar só esse quadrante aqui. E aqui você tem um nível de 0,7 volts. E você pode assumir que ocorre uma elevação da corrente, né? Para um valor aí de 0,7 volts. Né? Então a corrente ela
tem uma variação pequena, à medida que que essa tensão aqui está elevando, né, a tensão no diodo, né, então a gente assume que ele mantém aí um valor de tensão, né? Então ele mantém ali 0,7 de tensão e a corrente incrementa. Então esse é o modelo ideal, é um modelo simplificado, né? Desculpa, é um modelo simplificado, que daí você representa o diodo como uma bateria, né? No caso aí do silício, 0,7 volts. É o modelo mais, é um modelo bem usual, né? Dentro aí nesses estudos na eletrônica. Então a gente observa essa imagem aqui, né? A tensão de entrada, daí né, um circuito que é um diodo insere com uma resistência, circuito aqui, né? Está sendo substituído o diodo de 0,7 volts. Né? Então é feita a análise, né? Então a tensão no resistor ela é dada pela tensão aplicada na entrada, né? A bateria que está aplicando na entrada, subtraído do 0,7 volts na polarização direta. Na polarização reversa, o diodo bloqueia. A gente pode considerar que não há corrente na polarização reversa. Ele bloqueia essa corrente, então a corrente a gente pode aproximar por 0 amperes e, portanto, o diodo se comporta como um circuito aberto. Então aqui é 0,7 volts para essa parte do gráfico. E esse pedaço daqui, na parte esquerda, né, pode ser colocado como um interruptor aberto. Ou seja, ele está interrompendo a passagem de corrente. Na prática, existe um valor muito pequeno de corrente que passa através do diodo na polarização reversa, que é a corrente de saturação reversa, né? Que é um valor bastante pequeno, ainda da ordem de nanoamperes ou picoamperes. E o fabricante coloca tudo isso no datasheet, na folha de dados, e existe uma região aqui particular que é quando essa capacidade do diodo de bloquear tensões negativas através dele, né? Essa capacidade de bloquear essas tensões ela é rompida, que entra então na chamada tensão de ruptura ou tensão de pico inversa, né? Que aqui no caso do silício está acima de 100 volts nesse exemplo, quando então o diodo passa a conduzir. Então vejam que a corrente inicialmente era 10 picoamperes, muito pequeno, e a partir desse ponto ele entra em condução, que daí é a região de avalanche ou a região Zener, que daí é a aplicação do diodo Zener que a gente vai estudar também. Então, observações, né, que a gente chamou de joelho, fizeram essa analogia, dizendo que essa curva tem um formato e quando tem esse crescimento elevado na corrente é chamada tensão de joelho, 0,7 volts. Que do inglês, né, joelho em inglês é knee, né, por isso que ele coloca aqui VK, seria VNI, que é a tensão de joelho, né, 0,7
volts, que representa a região de condução. A tensão de ruptura, ou chamada tensão de pico inversa, é a máxima tensão sem que haja corrente expressiva na polarização reversa. Né? Então essa é a tensão que eu estava explicando para vocês. Superando esse nível de tensão, entra uma circulação de corrente, passa a haver uma corrente no sentido contrário ao sentido usual. Contrário, então, que significa o quê? Você tem o diodo aqui, né, o símbolo do diodo. O sentido usual é daqui para cá. Então, do anodo para o catodo. Quando você inverte a polarização e rompe a tensão de ruptura, ele tem a corrente no sentido contrário do catodo para o anodo. Muito bem, então essa corrente de saturação ela tende a ser maior do que o previsto, né? Teoricamente a gente pode dizer que essa seja zero. Na prática isso não é bem assim. Então existem fugas de corrente, né? Às vezes alterações na dopagem, a área de junção, sensibilidade de temperatura são alguns pontos que podem afetar essa corrente. Aqui estão a representação dos modelos. Que é a representação dos modelos do diodo. Né? Então, uma maneira de representar é o que eu estava falando antes, né? O modelo da bateria. Então, o diodo em condução é substituído por uma de um determinado valor, no caso do silício, 0,7 volts. Para outro material semicondutor, vai mudar um pouquinho esse nível de tensão. Significa que ele vai assumir, então, o nível de corrente, né? É que ele permite, então, a circulação de corrente. O modelo mais simples é considerar o diodo como um interruptor. Então ele está... É um modelo utilizado quando a gente analisa por circuito retificador, que é um ponto aí que a gente vai estudar. Por quê? Porque no circuito retificador você tem ali a entrada da rede elétrica, nível de tensão, o retificador ele converte corrente alternada para corrente contínua, CACC, e na saída então você tem a tensão contínua, né? Aqui eu estou mostrando um filtro capacitivo, né? Um capacitor ali, uma carga resistiva, tem o nível CC aplicado na carga. Então o nível de tensão da rede elétrica de pico é raiz de 2, né? Se for monofásica, né? Raiz de 2 vezes 120, né? Que a gente chama de tensão de pico, que dá aproximadamente 180 volts. Né? Então, nesse tipo de aplicação, a queda de tensão no diodo ela é praticamente desprezível. Né? Se você pensar em 0,7 volts, ou se você pensar em perto de 180, é muito menor, né? Menos de 1%. Então, você despreza essa queda de tensão e nessa região em vermelho, o diodo é como se fosse um curto-circuito, uma chave fechada, né? E na região de bloqueio, ele é um circuito aberto. Então ele interrompe a circulação de corrente. Então esse é o modelo ideal aí que é utilizado, principalmente quando a gente chegar lá nos... Agora, para níveis de tensão menores, daí vale a pena
usar esse modelo com a bateria. E tem o modelo linear, que daí você usa, seria um modelo mais completo, que você usa então um nível de tensão e uma resistência em série, né, para representar o diodo. Que daí tem a ver com a inclinação aqui da curva de corrente, né? Então, você está linearizando aquela curva exponencial que a gente viu do diodo, né? Você está transformando ela como se o diodo fosse a associação séria de uma bateria com uma resistência. Então, o modelo mais simples, que é o ideal, é usar o diodo como interruptor, e o diodo ele conduz em um único sentido reverso, ele bloqueia. Então eu preparei uma simulação que eu gostaria de mostrar ali para vocês.